Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao episódio 9 do Pimentelcast. Meu nome é Ronaldo Xavier, estou aqui com a doutora Thaís Queiroz, que vai apresentar o nosso convidado. Isso mesmo, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Pimentelcast. Hoje nós estamos com a presença do Dr. Luiz Pereira. Dr. Luiz Pereira, que também é candidato a desembargador pelo 5º Constitucional do TJPB. Dr. Luiz, a gente quer dizer que é uma satisfação, um privilégio ter o doutor aqui conosco hoje no Pimentelcast. Muito obrigado pelo convite, o privilégio é meu, né, de estar aqui falando com vocês e transmitindo as informações, o bate-papo da gente aqui a toda a Paraíba. Eu digo que na rede mundial de computadores nós estamos com acesso ao mundo, né? Então é a Paraíba, ao Brasil e ao mundo. Sobretudo aos advogados e advogadas que participarão desse processo do 5º Constitucional. É sempre muito bom estar podendo esclarecer. Eu julgo que o nosso público é um público extremamente seleto, o voto é crítico, e por onde eu passo, eu tenho recebido perguntas, tenho tirado dúvidas sobre esse processo, e nada melhor e oportuno do que participar de um programa como esse, de um podcast onde nós podemos bater papo, esclarecer essas dúvidas, e mandar nossa mensagem para esse público que é tão exigente, que são os advogados e advogadas paraibanos. É verdade. Doutor, nós queremos saber um pouco da sua trajetória na advocacia, da sua história, que o senhor conte um pouco como foi que chegou até a essa candidatura do 5º Constitucional. Veja bem, eu queria começar me apresentando, porque eu não sou apenas advogado, eu sou o resultado de uma construção. Sim. Eu sou o resultado de uma decisão de sair do seio de sua família. Meu pai, deixou a sua família, o pai e a mãe, lá em Alagoa Grande. Ele era cortador de cana, assim como meu avô e meus tios, e veio para João Pessoa a convite de um colega para morar aqui e ter a oportunidade de estudar. Meu pai saiu com 19 anos de Alagoa Grande, analfabeto. Os nossos ancestrais são quilombolas, ali do Quilombo das Caianas, em Alagoa Grande, Caiana dos Crioulos, em Alagoa Grande. E aqui ele conheceu minha mãe, estudou, hoje ele trabalha na CAGEP. A minha mãe também passou por muita necessidade. Eu não venho de família tradicional, eu não tive precursores no direito, tá? Eu sou da família o primeiro formado em direito. Antes me formei em letras, seguindo o caminho da minha mãe. Minha mãe é professora de língua portuguesa, e terminou letras. Eu também segui o mesmo caminho. Inicialmente comecei a fazer letras pela Universidade Federal. Antes de terminar letras, eu passei num concurso para a Polícia Militar, porque, na verdade, assim, por mais que a faculdade seja pública, existe um custo, existe um gasto. Exige-se também na compra de livros, alimentação, transporte. E eu precisei, em determinado momento, me sustentar. Então, eu vou fazer um concurso aqui. E apareceu o concurso da Polícia Militar, passei e fiquei na Polícia Militar ali por volta de 10 anos. Tive a oportunidade, no meio disso, de passar num concurso da Polícia Civil. Também fiz o curso de formação na Polícia Civil, fiquei um tempo à disposição da Polícia Civil, sendo ainda policial militar, e tive a oportunidade de passar em outros concursos, Eu sou também, como eu disse, formado em letras, professor, e no meio disso tudo veio a gestação da minha esposa, que me orientou. Eu precisei ter aquele... quando você recebe a notícia de que vai ser pai ou de que vai ser mãe, é uma notícia que mexe muito com a gente, e eu precisei reprogramar a minha vida. Eu até digo que eu vou contar essa história num livro que vai se chamar... Eu nem comecei a ler o livro, mas eu já sei o título do livro, que vai ser Embaixo do Pé de Coco Amarelo. Porque eu me lembro que num domingo eu fiquei o dia todo embaixo de um pé de coco amarelo, reprogramando a minha vida. Olha, o que é que eu preciso fazer? Eu simplesmente não posso sair da polícia assim de todo jeito. Eu preciso me reprogramar. E aí, dentro dos planos, estava voltar para o curso de Direito, prestar concurso para professor e advogar e ser professor. É uma atividade que era compatível, porque a atividade policial não era compatível com a advocacia. E aí eu executei o plano, Voltei para o curso de Direito, comecei a estudar para concurso, passei em concursos de professor, terminei Direito, passei na prova da ordem,
hoje, consegui me aposentar na Polícia Militar. Vou falar assim, aposentar, porque para que as pessoas entendam, mas a lei já até mudou, né? A lei antiga da polícia dizia que o policial que tomasse posse em cargo público civil na função de magistério, ele passaria para a reserva remunerada. E essa lei não existe mais. Eu fui um dos últimos beneficiados com ela e me reformei na Polícia Militar, me aposentei na Polícia Militar. Sou ainda hoje policial militar reformado, professor e advogado, né? Também faço parte do quadro de instrutores da Polícia Militar, né? Sempre que tem curso de formação sou convidado para dar instrução. Estou já há um tempo, até que acabei não indo nas últimas turmas, dada ao volume de coisas do escritório. Tornando advogado, a gente começa uma experiência, fecha, né? É importante fechar ciclos, né? Fecha ciclos e abrem-se outros. E foi assim quando se abriu o ciclo do direito. E eu vim para o direito porque na Polícia Militar eu tive a oportunidade de me deparar com diversas, né, inúmeras injustiças. Nós prendíamos pessoas que eu me inquietava e dizia, rapaz, será que esse cara é inocente realmente? Né? E ficava com aquela dúvida, até que eu procurava saber o desenrolar do processo, e muitas vezes as pessoas eram absolvidas. Eu disse, mas a gente está sendo elemento, ferramenta de injustiças. Somada à inquietação por conta do meu filho, eu disse, não, eu vou aproveitar aqui e vou sair, vou advogar e vou ser um agente transformador de vidas, mas agora na defesa dos interesses pessoais, particulares, e na defesa de pessoas inocentes, né? O Estado é muito cruel com o preto pobre e periférico, não tenha dúvida disso. E eu vi todos os lados. Eu trabalhei antes de ser policial, de ser policial militar, eu trabalhei dentro de um presídio, eu passei de um concurso para dar aula dentro de um presídio. Eu dei aula aqui dentro do presídio do Roger, tem uma escola lá dentro, não sei nem se existe mais, mas acredito que sim. Faz parte do processo de ressocialização, é fornecimento também de acesso à educação. Eu trabalhei dentro de um presídio, então eu vi coisas que talvez os meus olhos jamais virão lá dentro, sabe? Conheci histórias que dariam muitos livros para serem contadas. E aí quando eu venho para fazer o curso de Direito, eu venho com toda essa carga energética, de desilusão, de vontade de se fazer justiça, de buscar a defesa de pessoas que são injustiçadas. Venho para o Direito e, como não tenho precursores, acabo militando ali em todas as áreas. Então fui fazer ações trabalhistas, civil, juizado especial, eleitoral, previdenciário, e com o tempo minha esposa se habilita também na ordem e nós montamos um escritório. Ela queria fazer direito, ela queria fazer também, ele queria ter também atuação no direito penal, e acaba que durante a lida diária ela se afasta um pouco, fica no direito civil e eu acabo me associando mais ao direito penal, mas ainda hoje eu tenho atuação no direito eleitoral, no direito tributário, a parte criminal do direito tributário. Acabo, como nossa atividade ela é personalíssima, alguns clientes exigem, não, eu quero que você faça o meu divórcio, eu quero que você faça a minha união estável, na verdade é a dissolução da união estável, enfim. E eu acabo praticando também atos que são distintos do direito penal, mas a minha atuação hoje predominante no direito penal. Essa a nossa trajetória até aqui, eu consegui resumir muito bem essa carreira. Doutor Luiz, um dos temas que preocupa a advocacia é o ativismo judicial. E eu vou até além. Hoje nós já encontramos exemplos, principalmente nos tribunais superiores, de juízes que fazem um papel de vítima, delegado, Ministério Público e juiz. E onde é que isso vai parar, doutor Luiz? Será que isso também não é fonte de injustiça? Demais. O ativismo judicial hoje talvez seja uma das ferramentas de maior gravidade no exercício da cidadania, na proteção do direito das pessoas. O juiz, ele em nenhum momento do processo penal, do processo civil, trabalhista, enfim, em nenhum momento do processo ele deve ser protagonista. E quando a gente subverte essas posições,
nós oferecemos um risco tremendo à sociedade. A sociedade corre risco com essas pessoas. Foi assim, por exemplo, na Lava Jato, né? A Lava Jato, ela protagonizou os mais absurdos interesses obscuros, né? A defesa de interesses obscuros, ela protagonizou essa defesa, surpreendeu para quem milita no direito penal, por exemplo, surpreendeu os mais céticos, né? Porque a gente não acreditava que aquilo pudesse estar acontecendo, e na atualidade nós encontramos ainda, né, insatisfações no protagonismo, por exemplo, de Alexandre de Moraes no STF, né? Muita gente questiona a sua atuação nos inquéritos que tratam sobre o 8 de janeiro, né? O protagonismo todo, porque colocaram Alexandre de Moraes no mesmo patamar que Moro. Lembra que Moro era colocado como salvador da pátria? Sim. E por mais que se tenha um fundo justo, necessário e urgente, que é de se dizer, o 8 de janeiro exigiu isso, mas a gente não pode ultrapassar os limites da lei, ultrapassar a legalidade, ultrapassar o senso de humanidade. Você está lembrado que teve gente que morreu no presídio porque não teve, por exemplo, o direito de uma prisão domiciliar? Lembro sim. Então, quando a gente ultrapassa o senso de humanidade, a ausência, na verdade, do senso de humanidade, a gente oferece muito risco à sociedade. Então, esse ativismo judicial, a gente precisa ver com muita cautela. A gente coloca esses personagens acima da lei. Isso tem causado um prejuízo, porque quando você coloca na condição de que esses personagens eles são a representação do Estado, você precisa confrontar o poder do Estado, que é soberano, com o poder do cidadão, né, que está diante da onipotência do Estado, né? Eu tenho delegados, vamos supor que delegados da Polícia Federal, agentes, escrivães, juízes, ministros do STF, pessoas que estão no mais alto escalão de formação acadêmica, capacidade e poder, contra um cidadão, né, que tem restrições e limitações de formação, de cultura, limitações financeiras, geográficas, né? Saiu da Paraíba, por exemplo, foi preso lá no sul, ou em Brasília, e por lá ficou distante de sua família. Então, essas questões, veja que quando a gente fala de ativismo judicial, a gente consegue enxergar o quão nocivo pode ser a atuação de um juiz que ultrapassa o limite. Outro dia eu recebi de Cacai, que é o Antônio Carlos de Almeida Castro, renomado advogado, que foi defensor de diversos governadores, ministros, presidente da República. Ele dizia que a parcialidade de um juiz, ela talvez seja uma das ferramentas de maior gravidade, a maior violência processual que pode ser oferecida a um cidadão. E eu discordei de Cacai. Eu disse que não, que um julgamento a toque de caixa, ou até um ativismo judicial desse, pode sim ser mais feroz e causar muito mais dano do que um julgamento parcial. Doutor, por que o doutor acredita que ainda temos alguns magistrados que não reconhecem os honorários sucumbenciais, os honorários de execução, às vezes ignorando até o próprio CPC? Esse tema de honorários sucumbenciais é um tema muito, muito sensível. Eu me distancio do juridiquês, tá? Uhum. Eu não espere aqui que eu vou falar no juridiquês, eu falo na língua normal do advogado, da advogada, do cidadão, do meu cliente. E outro dia eu até falava, já vou chegar na expressão popular. E nós preferimos assim, viu? Para todo mundo entender. Eu vou já chegar na expressão popular. Os honorários sucumbenciais, eles são a única ferramenta
que interessa exclusivamente ao advogado na lei processual. Verdade. Todas as outras interessam ao advogado e à parte, ao advogado, ao Ministério Público, ao juiz e às instâncias recursais, né, ao juiz e ao processo. Mas aquele que interessa unicamente ao advogado são os honorários sucumbenciais. Tratar os honorários sucumbenciais de maneira a desmerecer ou diminuir a atuação do advogado tem sido uma das maiores queixas da nossa classe. Outro dia, uma ação acabou sendo vencida numa condenação de 8 milhões de reais. Isso aqui na Paraíba, tá? 8 milhões de reais. Condenação em honorário de sucumbência, 20%. A empresa vencida resolveu recorrer apenas dos honorários sucumbenciais. Disse, olha, eu pago os 8 milhões de reais, mas eu vou recorrer de 1.600.000. E esse recurso caiu para 5 mil reais. Na verdade, com o recurso, os honorários sucumbenciais caíram para 5 mil reais. Absurdo, né? Aí eu pergunto, por que é o juiz que pondera sobre o valor da minha mão de obra? Porque é o juiz que vai calcular quanto eu devo receber. Será que estava ele na minha função? Será que ele um dia realmente passou pela função de advogado? Porque a gente sabe que exige 3 anos, né, de advocacia, mas muitas vezes eles não executam. Coloca ali pro forma, assina e pronto. Mas será? Eles sabem desse valor? Sabem o que é? Advogado de verdade, entrar num escritório às 7 horas da manhã, fazer uma pesquisa, estudar a jurisprudência, a lei, montar uma peça, atender o cliente, oferecer o melhor serviço possível, e buscar e defender as melhores teses, ter sucesso numa demanda e depois dizer, não, você ia ganhar 1.600.000, você vai ganhar 5 mil reais aqui. Veja o quanto violento é isso. Agora você imagine isso numa sessão tendo um representante do Quinto Constitucional e ele nada falar. Eu não sei se isso aconteceu, estou supondo aqui. É porque, na verdade, a gente acaba, se isso acontecesse, né, eu não sei, me contaram só a metade da história. A parte, os detalhes não me contaram, mas imagine se isso acontece e nós temos um representante do Quinto Constitucional e ele nada fala. Aí eu vou para a expressão popular. Tivesse eu como desembargador numa sessão dessa, eu caía morto lá, pum, estribuchando, batendo as pernas de raiva, mas eu não deixaria reduzir os honorários de 1.600.000 para 5 mil. Isso é um desrespeito à advocacia. Eu acho que é melhor dar um murro no rosto de um advogado. É melhor dar um soco. Dê um soco nele. Dói menos. Talvez doesse menos. Eu tenho certeza que esse advogado ele vai desenvolver doenças psicossomáticas a partir dessa decisão. Ele vai desenvolver doenças psicossomáticas. Ele não vai ser a mesma pessoa. Nem ele, nem o grupo dele, nem a família dele. Não tenha dúvida. Então, na condição de desembargador, eu vou levar essa discussão. Eu vou levar essa discussão porque não depende só de mim. Mas aquilo que depender de mim, eu farei. Como eu disse, eu vou cair, eu morro, caio lá estribuchando. Mas eu estarei na defesa intransigente dos honorários compatíveis com o trabalho do advogado. E quem vai dizer não sou eu. Quem vai dizer o trabalho é a lei. Nós vamos só aplicar o que a lei determina. Nada mais, porque não vai se estabelecer 30%, nada menos como 5%, por exemplo. Nada mais, nada menos. Apenas o limite da lei. Estando dentro do limite, a regra do jogo está sendo seguida. É isso. Muito bem. Doutor Luiz, existe um tema muito sensível que é a questão, dentro da sua área como criminalista, algumas candidatos que aqui estiveram falaram um pouco da questão do machismo estrutural, certo? Mas também existe o que a gente poderia chamar de denunciação caluniosa.
de um lado, enquanto há essa dificuldade para algumas mulheres, há também algumas mulheres que às vezes se aproveitam da estrutura da máquina para até coagir, coibir seus companheiros, ameaçar. Como criminalista, o doutor já presenciou alguma situação desse tipo, ou teve que defender algum homem numa situação como essa? Eu tenho esse tema como um tema extremamente sensível. Sim, tema difícil. Eu preciso de maturidade para que as pessoas consigam compreender o que eu vou falar. Sim. Eu penso que o tema foi conseguido, na verdade, todo esse arcabouço legal, todo o entendimento jurisprudencial, todo o escudo em defesa da mulher que foi montado até hoje, ele é extremamente pertinente, justo, importante. Eu penso que até tardou, mas eu também penso que em determinados momentos a gente corre o risco de perder o valor e a credibilidade de todos esses institutos. Os criminalistas que estão me ouvindo nesse momento, eles vão entender. De fato, é verdade que há mulheres que acabam usando desses instrumentos para satisfazer os mais diversos interesses. Se eu abrir agora aqui meu WhatsApp, eu vou ter dezenas, talvez centenas de depoimentos de homens que estão sendo acusados de estuprar a filha, acusados de violência doméstica contra a esposa e nunca fizeram absolutamente nada. São vítimas hoje de uma denunciação caluniosa, de um processo penal, estão sendo tratados como acusados que podem pegar ali no mínimo 8, 9, 10, 12, 15 anos de cadeia por um fato que eles não cometeram, apenas para satisfazer, a acusação surge apenas para satisfazer interesses da mulher. Eu acho que para ser claro, isso não é uma regra, isso é exceção, mas são essas exceções, casos pontuais, que podem macular o processo, pode macular a ferramenta, pode desvirtuar o âmbito do processo penal no que importa a temática da violência doméstica. Eu tenho diversos casos, não é um ou dois, não, são diversos casos em que acabaram, graças a Deus, sendo absolvidos, mas são diversos casos de violência doméstica. Eu tenho um caso. Sim. E me permita contar essa história. O povo que nos acompanha, sim, não tenha dúvida que eles gostam de escutar as histórias. Com certeza. As histórias dos criminalistas, elas são muito empolgantes. Mas eu tenho uma história de uma mulher que ela era uma relação adjacente. Ela era a segunda mulher de uma relação e o namorado dela, à época, dizia que ia deixar a esposa para poder ficar com ela. E um belo dia, depois de muita exigência, ele não disse que não ia deixar a esposa. Ela pegou uma faca e empurrou na perna, na coxa, movida pela raiva. Foi para a delegacia e disse que tinha sido esfaqueado por ele. Que situação. E aí ele me ligou e disse, não, calma, vamos aqui, como diz no popular, livrar o flagrante, né? Vamos nos apresentar, dar a nossa declaração. E ele não ficou preso. Passado um tempo, né, ela tornou em si e resolveu dizer a verdade. Me procurou, foi ela que me procurou. Ela me procurou e disse que estava arrependida daquilo e queria contar toda a verdade. Esperamos o momento do processo. E frente para o juiz, ela contou toda a verdade. Disse, não, olha, aconteceu isso. Eu tinha uma relação adjacente com ele e ele não queria deixar a esposa e com raiva eu fiz isso para que ele pudesse deixar a esposa descobria. Olha só que nível de... Eu tenho casos de acusação de estupro. Eu tenho um caso agora recente de uma menina que acusou o padrasto de estupro. Ela tinha, à época, 13 anos de idade. Com ciúme da mãe, não gostando do padrasto, ela resolveu acusar o padrasto de estupro. E esse padrasto, quando me procurou, já tinha uns 2, 3 anos de processo,
não tinha sido julgado ainda, e ele vem me contando a história, e eu confesso que até eu não acreditei na história. Eu achei que ele tivesse realmente estuprado ela. Mas tinha algo que lá no fundo a gente percebia que não dava liga, sabe? A história, o cálculo não fechava. Sim. Passou-se o tempo, veio a pandemia, e ele um dia me manda a mensagem e disse: olha, a menina escreveu uma carta para mim, dizendo que quando chegar na hora certa ela vai confessar. Eu achei que fosse conversa. Eu disse: isso é história. Mas vamos para cima. Eu tenho aqui algumas coisas em mente, e nós fomos para o processo. A primeira pessoa, normalmente no processo, a primeira pessoa a ser ouvida é a vítima. Essa menina tinha 13 anos. Quando o processo veio para instrução, ela já tinha 17. Passaram-se aí 4 anos. Com isso veio um pouco de maturidade e veio um pouco de responsabilidade e o peso na consciência. Ela abre a audiência dizendo: é tudo mentira. Eu inventei tudo isso porque eu queria separar ele da minha mãe, mas eu não tinha noção das consequências que poderiam advir daquela minha fala. Então, veja que são 2 rápidos exemplos que eu dou aqui. Esse cidadão foi absolvido, o outro também foi absolvido. Eu tenho diversas histórias iguais a essa. A questão é que eu não posso generalizar, eu não posso ter uma parte pelo todo, eu não posso pegar essa parte e dizer que todos os casos o homem é inocente. Não. Da mesma forma que eu não posso pegar todos os casos em que o homem de fato comete violência doméstica para dizer que em todos os outros casos ele realmente é culpado e precisa ser condenado. Acredito que uma justa análise do processo, ponderando-se as particularidades, é preciso ou é possível chegar a uma solução justa, tá? Ponderando-se, sobretudo, as razões que levaram àquela acusação. Normalmente, quando há uma realidade de divórcio, de separação, surge aí uma violência doméstica. Aí é para a gente estudar: a violência doméstica foi o que resultou na separação, ou a separação foi o que resultou numa acusação falsa de violência doméstica? O que a gente não pode é macular o processo e fazer julgamentos precipitados. Pré-julgamentos, né? Pré-julgamentos. Verdade. Doutor, em relação à aprovação da paridade pelo Conselho Estadual, o doutor faria alguma mudança da forma em que ela foi desenhada? De jeito nenhum. Acredito que a paridade é um instrumento de resgate histórico, de compensação histórica, que a sociedade machista que vivemos excluiu a mulher, inegavelmente, de diversos processos. Não é à toa que nós temos hoje, acho que 3 desembargadoras, o resto são desembargadores, homens. E onde é que está o volume de participação dessas mulheres ao longo do tempo? Eu penso que urge, na verdade, a participação das mulheres nesse processo. Penso também que nosso processo de reparação histórica, ele não se confunde com o processo eleitoral, onde as mulheres eram vedadas à participação. Ronaldo, as mulheres queriam ser candidatas, por exemplo, a vereadora. Nós estamos passando por um processo de escolha de vereadores, e quem tinha caneta, quem mandava no partido, não alistava as mulheres. Foi por isso que se obrigou a participação, no mínimo, de mulheres. Mas no quinto constitucional não havia esse limite. Quem quisesse, se quisesse. Nós temos 22 candidatos hoje, entre candidatas e candidatos. Nós poderíamos ter hoje 20 mulheres, 2 homens, ou 22 mulheres. Não era impedido, não, tá? A questão é que nós estamos passando por um processo de representação, e eu preciso, além de ser mulher, preciso reconhecer nela a capacidade de representar adequadamente a classe. Nós temos mulheres assim? Temos. Nós temos mulheres que declaradamente votam nelas.
Eu voto nelas, né? Eu tenho mulheres que voto, defendo, levo o nome delas por onde eu passo, eu levo determinados nomes, porque julgo como sendo pessoas capazes de estar na cadeira de desembargadora, como desembargadora, né? Mas a gente precisa reconhecer que o processo é de representação. Não foi negada a participação da mulher. Nós estamos apenas num processo de recompensa por todo o histórico de prejuízo. E é demais justo. Defendi e defendo a paridade de gênero. Vai chegar para o 5º Constitucional. Vai chegar no momento que a gente não vai precisar. Nós vamos ter mulheres num volume adequado, numa representação adequada, eu até digo, né? Nós temos bons nomes, mulheres que poderiam ter sido candidatas e talvez se inibiram. Esse debate do quinto paritário acabou provocando uma certa incerteza. Eu acredito que num próximo 5º Constitucional você vai ver, nós temos hoje 8 mulheres, tá? Uhum. Você vai ver no próximo 5º Constitucional, você vai ver ali beirando 15 mulheres, vai dobrar. 15, 16 mulheres, não tenha dúvida, porque elas se encorajam. É por isso que eu defendo. Porque a gente tem que encorajar, porque culturalmente a mulher se coloca numa posição de defesa, né? Inibida, e não tem a coragem de enfrentar. Nós temos excelentes nomes, eu vou citar um nome aqui, aí eu me coloco na posição de citar, na condição de citar um nome, que eu acho que poderia ter sido um nome fantástico. Foi minha companheira de faculdade, Jane Milanês, presidente da Comissão de Prerrogativas. Tem feito um trabalho fantástico à frente da Comissão de Prerrogativas. E eu disse a ela, Jane, você deveria ter sido candidato. Mas parece que ela tinha uma questão de idade aí que não batia. Mas se fosse, receberia meu voto, sabe? Talvez numa representação como Jane eu nem fosse candidato. Acredita? Então nós vamos... não seria. Talvez eu não fosse candidato se eu tivesse uma pessoa como Jane na frente. E defendo o nome dela no próximo 5º Constitucional. Eu defendo que ela seja candidata e vou fazer campanha para ela, né? Estando como desembargador, não, vou ajudá-la como for possível. Porque acho que representa, não é a mulher. Ela não representa a mulher. Ela representa a advocacia. E é isso que nós queremos nesse momento. Tá? Agora, notadamente, com a reflexão sobre a importância da participação da mulher nesse processo. Bem. Eu espero ter respondido, né? Sim. Um pouco mais longa essa resposta, mas como o tema é sensível, para que não gere nenhuma interpretação, para dizer, Pereira é machista, Pereira está excluindo as mulheres. Não é isso. A gente precisa ter uma reflexão profunda sobre a participação da mulher nesse processo. Uhum. Tá certo? Mas é isso. Doutor Luiz, a questão nesses tempos trabalhosos e difíceis que o nosso país se encontra, muitas pessoas têm questionado até a atuação da OAB, têm dito que a OAB tem sido omissa diante de situações como a que nós conversamos agora há pouco sobre esse ativismo judicial todo. E há até colega que diga a OAB não é mais necessária ou queira comparar a OAB a um sindicato e fazem críticas ferrenhas contra a instituição. Eu queria saber qual a opinião, doutor Luiz, sobre a OAB. Qual a importância da OAB, não só para a advocacia, como também para o cidadão comum? Veja, a OAB é o órgão de classe de maior importância na sociedade. Isso porque representa o advogado, que foi um elemento essencial na estruturação do nosso Estado de Direito, no Estado Democrático de Direito. Fomos nós, advogados, que resistimos diuturnamente às investidas da ditadura. Fomos nós, advogados, que nos opusemos contra possível golpe no dia 8 de janeiro. Somos nós que defendemos o inocente e o silenciado dos abusos e arbitrariedades do Estado. Hoje, o maior órgão representativo de classe se chama Ordem dos Advogados do Brasil. Está pequena? Pode até estar diante dos freios e das barreiras que as outras instituições lhe colocaram. Outro dia, eu escutei de um colega, não vou vender o peixe no preço que comprei, tá? Uhum. Escutei de um colega
E vamos fazer de conta que, não sendo verdade, hipoteticamente fosse, para que a gente analise a importância da advocacia. Ou como as outras instituições colocam barreira. Sim. Fiquei sabendo que o órgão fracionário do Tribunal de Justiça da Paraíba, que lhe compete a segurança da instituição, resolveu fazer uma reunião para discutir segurança institucional do Tribunal de Justiça. E foram chamados juízes, desembargadores, servidores e Ministério Público. E por que não chamaram a advocacia? Por quê? Sabe? O que é que nos custa? Você consegue perceber que a OAB não pode chegar lá, simplesmente meter o pé na porta e dizer, eu quero participar. Ela não pode simplesmente pegar no pescoço de um desembargador, de um juiz e dizer assim, me convide. Não é assim. Mas nos cabe, em determinado momento, assumir posições. Eu estive recentemente, tem gente que não sabe, mas eu vou relatar esse fato, e esse fato é verdadeiro, tá? Hipoteticamente não. Eu estive recente, agora, reunido com o presidente da Anacrim, da Abracrim e da OAB, junto com a comissão de advogados, discutindo a criminalização de advogados criminalistas, que estavam sendo investigados em processo, em inquérito policial, estavam sendo investigados em inquérito policial por terem recebido seus honorários de clientes que estavam investigados envolvidos em determinado crime. E eu acompanhei a comissão a uma reunião com os juízes aqui da comarca de Cabedelo. E fomos discutir esse tema lá. E vamos fazer e participar de outras reuniões com outros órgãos. Mas a OAB, neste aspecto, está encampando o protagonismo. Em outros, ela precisa ser convidada, não pode se oferecer. E quando a gente tem instituições que não valorizam a advocacia... Sabe quantas vezes, amigo, Luiz Pereira, desembargador, ia participar de uma reunião temática como essa, sem a OAB? Nenhuma. Ah, Luiz Pereira, mas você agora é da magistratura, você agora é desembargador. Mas eu não esqueço as minhas origens. Eu exijo, eu só participo dessa reunião se a OAB tiver. Eu só participo. Sabe por quê? Deixa eu te contar uma história sobre essa questão de segurança. Sim. Eu já fui ameaçado de morte. Eu ia para uma audiência no dia seguinte, à noite, um colega me ligou e disse, doutor, não vá para a audiência amanhã. Nós pegamos uma interceptação telefônica aqui, que encomendaram sua morte. Vão matar o seu cliente na saída do fórum e vão lhe matar também. Dizia assim, mate ele, mate o advogado, que é para aprender a não botar a culpa na vítima. E não tinha nada de culpa na vítima. Era um acidente de trânsito e que eu defendia a ausência de dolo, e dolo eventual, colocando em culpa. E a pessoa interpretou que eu estava colocando a culpa na vítima e mandou matar o meu cliente e a mim. Eu senti na pele isso. Acabou que eu não fui para a audiência, tá? Senão tinha morrido, né? Não estaria aqui com vocês. Então, Pereira desembargador, não vou aceitar, em hipótese nenhuma, que se realize uma audiência sobre segurança nos fóruns sem a presença da OAB. Porque o advogado também corre risco. E é bom que você diga que juiz tem porte de arma, promotor tem porte de arma, e para a advocacia é mais difícil. E é mais difícil, e eu sou contra, tá? Eu sou contra advogado com porte de arma, na verdade eu sou contra até juiz com porte de arma, promotor com porte de arma. Sim. Eu sou a favor de que só quem tem arma são as autoridades policiais. Só a polícia. Aí o cara diz, mas e o bandido? Eu não vou entrar nesse debate. Ah, mas o bandido tem arma. Sim, tem, e comete crime e vai preso e vai ser condenado e vai cumprir sua pena. Ah, mas é pouco tempo, endurece as penas. Muito embora Dostoiévski diga que o legislador se engana quando pensa que endurecendo as penas vai impedir do agente provocar um crime. Mas, veja, eu me nego a discutir determinados temas com a ausência da advocacia. Por quê? Porque eu vivi isso. Vamos discutir, por exemplo, custas processuais. Aí vamos discutir só o tribunal? Não. Chame representante da OAB.
Que história é essa de a gente estar discutindo aqui coisas que interessam à OAB sem procurar saber, interessa ao advogado sem procurar saber a OAB? Eu fui criado dessa forma. Deixa eu te dizer uma coisa, eu com 10 anos, meu pai chegou certa vez, olhou assim para uma parede lá em casa e disse assim: eu estou pensando em pintar essa parede, Júnior, o que é que tu acha? Eu fui criado sendo sujeito ativo na produção da sociedade. Aí eu disse: não, pai, eu acho que você poderia pintar, mas eu acho que cabe aqui uma janela, se você colocasse uma janela aqui. E eu fui sendo treinado assim. Eu fui sendo treinado, ouvido. Por que eu não vou ouvir? Meu filho tem 16 anos. Mais cedo eu dei uma palestra na escola dele sobre vocação. Né? E ele veio me orientando. Ele tem 16 anos, veio me orientando. Papai, olha, apresenta esse slide, traga foto, faça isso. Eu, tá certo. Eu executando com ele aquilo que foi executado comigo. Porque é assim que a gente constrói um sujeito crítico de sociedade, transformador da realidade em que vive. E por que eu vou transformar a realidade em que vivo, que é um tribunal de justiça, sem a participação da OAB? Sem a participação de ouvir, por exemplo, a representação dos servidores daquela casa? É inadmissível. Isso é, inclusive, um desrespeito ao processo democrático. Porque a administração da justiça não é sentença, é a administração como toda. O advogado é imprescindível, indispensável à administração da justiça. E lá na administração da justiça está inserido aspectos de segurança, por exemplo. Estou falando sobre segurança aqui apenas para que a gente possa ter um viés de cognição um pouco mais fácil. O advogado é importante, nós precisamos ouvir esses personagens. E eu não vou abrir mão. A advocacia jamais será esquecida. Jamais. Por mim, não. Luiz Pereira, inclusive, dentro das minhas premissas, da minha carta-programa, daquilo que eu ofereço, todos os pontos, inclusive são apenas 6. Tem gente que ofereceu 42, sei lá, alguma coisa assim. Absolutamente incrível como se oferece propostas como se tivesse sendo candidato a prefeito de João Pessoa, por exemplo. Nós precisamos ter propostas execuíveis. Eu apresento apenas 6. Entre elas, na valorização da advocacia. Eu digo que o advogado e a advogada deve ser ouvido preferencialmente para a escolha na modalidade da audiência, da realização da audiência. Se é presencial, se é por videoconferência, se é híbrida. Sabe por quê? Porque eu ouvi os advogados e advogadas. E eu senti também na pele. Eu saí outro dia daqui para uma comarca a 80 quilômetros de distância para atender um chamado de uma audiência presencial. Quando eu chego lá, está exatamente um cenário muito parecido com esse, com a tela aqui. Duas pessoas conectadas com as câmeras desligadas. Eu perguntei pelo juiz, disseram: não, ele vai fazer de casa. Eu disse: o promotor também não está ausente. Ele disse: eu estou indo embora. Não, doutor, vai começar agora. Eu disse: não. Eu estou indo embora, fui embora. No meio do caminho o juiz ligou para mim: doutor, o senhor abandonou a audiência. Eu disse: não, abandonei a audiência não tinha nem começado. Eu vou notificar a OAB. Eu disse: pode notificar o Tribunal de Haia, eu não tenho problema nenhum com isso. Não tenho problema nenhum. Agora sabe que a corregedoria também existe no Tribunal de Justiça. Eu farei um relatório circunstanciado do seu comportamento. O senhor me convocou para uma audiência presencial e o senhor não estava na comarca. Mas eu me senti mal, para não perder o ato, resolvi fazer de casa. Se tivesse me dado a oportunidade também de fazer de casa. Sabe por quê? Porque isso é respeito, amigo. Isso é respeito. Coisa tão simples, né? Então o advogado precisa ser ouvido na modalidade da audiência que vai ser realizada. Todas as minhas propostas, são apenas 6. Todas elas são voltadas ao atendimento dos anseios, das dificuldades, dos obstáculos vividos pela advocacia. E vou implantar todas 6, não tenha dúvida. Muito bem. Excelente. Doutor, em relação ainda sobre essa importância, né, do advogado, em relação às nossas prerrogativas, porque o doutor acha ainda que tem tanto advogado que ainda é muito desrespeitado. Quais são as soluções para isso? As soluções é a gente trabalhar na base da formação na educação. Tá? Uma formação, por exemplo, eu vou trabalhar na área do direito penal, mas isso se estende a todos os outros.
A formação de um delegado de polícia, a formação de um escrivão de polícia, a formação de um agente de polícia, dos praças e oficiais da Polícia Militar precisam essencialmente conter no quadro uma disciplina voltada à prerrogativa do advogado. Porque a prerrogativa do advogado legitima a ação do Estado. Assim é com os serventuários da Justiça do Trabalho, por exemplo. Assim, cursos de formação e capacitação de serventuários da Justiça Federal, por exemplo. Né? E há de se refletir, os advogados que estão me ouvindo vão saber o que eu estou falando. Você chega na Justiça Estadual, o tratamento é um. Você chega na Justiça Federal, é um totalmente diferente. Se você chegar para fazer uma diligência no STJ, no STF, você diz, não estou no Brasil não. É diferente. Por quê? Porque não se tem o compromisso com o respeito ao elemento mais importante desse processo, que é o advogado. Não se tem respeito. Então, qual é a minha ideia sobre isso? É levar ao colegiado a necessidade de dar formação continuada aos serventuários da justiça, a todos aqueles que atendem a um público, para que respeitem as prerrogativas do advogado. Existe um projeto de lei que está para ser aprovado na Assembleia Legislativa que inclui na grade de formação do currículo policial uma disciplina sobre prerrogativa do advogado. Nós temos ofensas às prerrogativas porque nós não temos formação adequada. Sabe, não sei se as pessoas já ouviram falar, existe uma síndrome chamada síndrome do pequeno poder. Você dá poder a uma pessoa, por menor que seja, ele toma determinadas decisões sem observar as consequências. É por isso que nós temos advogados e advogadas vilipendiados nas suas prerrogativas, desrespeitados no exercício de sua função. Mas quando você chega num fórum, está lá bem grande a advertência do crime de desacato. Desacatar funcionário público no exercício de sua função é crime. Numa delegacia. Mas não está lá na delegacia, por exemplo, o artigo 7º dos direitos dos advogados, direitos e prerrogativas. Negar acesso ao cliente, por exemplo, não existe lá. Verdade. E onde é que está isso na lei? Que tem que estar nas repartições públicas, o aviso do desacato. Por que não está lá? Seja cordial comigo que serei com você. Reciprocidade. Gentileza gera gentileza. Humanidade. Por que não está lá? Levarei a discussão pelos pares, porque eu vou ser desembargador, acredito nisso. Eu levarei a discussão pelos meus pares a necessidade de se retirar de toda a repartição do judiciário, de toda a sala onde tiver atendimento ao público, do Poder Judiciário, essa plaquinha que é crime desacatar funcionário público. Então uma placa bem grande lá, gentileza gera gentileza. É suficiente. O que está faltando é formação, vontade, entrega, dedicação. É verdade. E eu vou entregar tudo isso, viu? Eu vou entregar porque eu sou formado assim. Eu sou formado desse jeito. Entende? Eu sou professor há 22 anos. Eu vivo no dia a dia da formação do ser humano. Educação. E eu acredito muito que a educação é a saída. Muito bem, doutor Luiz. Estamos chegando ao final do nosso episódio. Vou deixar o senhor beber uma água aí. E, enquanto isso, vamos dar um aviso rápido, né, doutora Thaís? Vamos lá. E você que está nos assistindo, lembre-se de fazer algo muito importante. Curtir. O que mais, doutora Thaís? Comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Isso, tem que se inscrever no canal. Manda lá no grupo da família, no grupo do escritório. Os colegas advogados. Isso, e lembrando também que cada episódio traz uma verdadeira aula dos nossos convidados. A gente está sempre aprendendo aqui, não só para quem é advogado, mas também para quem ama o direito e a justiça. Não é isso, doutora Thaís? Isso mesmo, gente. Doutor Luiz, o senhor vai ter agora um tempo para olhar para aquela primeira câmera ali, para a câmera 1, e pedir o voto para
a advocacia. Por que votar em Dr. Luiz Pereira? Eu digo que você deve votar em Luiz Pereira porque Luiz Pereira será um desembargador garantista. Defenderei os direitos e garantias constitucionais. Se você quer um desembargador garantista, você vota em Luiz Pereira. Se você quer um paternalista, vota em qualquer um outro. Eu obedecerei um sistema de precedentes dos tribunais superiores. Eu vou interiorizar nosso gabinete para evitar os deslocamentos de 5, 6, 7 horas para que o advogado seja recebido aqui. Eu vou estabelecer um debate sobre preferência na escolha da modalidade das audiências. Eu vou estabelecer um texto, um resumo não jurídico nas nossas decisões, que vai promover acessibilidade ao jurisdicionado. Vamos rediscutir custas processuais, vamos rediscutir valores de honorários sucumbenciais e, sobretudo, vamos pautar nossas decisões na humanidade. Se for para mudar, eu prefiro não estar lá. Serei o mesmo Luiz Pereira, alegre, brincalhão, que vai ao shopping de bermuda, de chinelo, mas trabalharei com respeito, sobretudo ao jurisdicionado e à advocacia. E é por isso que eu peço seu voto, para que você, advogado e advogada que está me ouvindo, saiba, eu não represento grupo político nem grupo econômico, eu não venho de família tradicional, nem a represento, e também não sou advogado lobista, nem advogado empresário. A minha candidatura visa romper o modelo tradicional de representação e ocupação dos espaços de poder. Eu sou advogado militante. Eu vivo assim como você, dos honorários que a advocacia me paga. Eu compro e pago as minhas coisas com os honorários que caem na minha conta, que eu espero 5, 6, 8 meses para poder fazer um resgate de uns honorários sucumbenciais. Você que está me ouvindo, que vive essa realidade, sabe o quanto é importante isso. A minha candidatura representa o rompimento desse modelo. Nós representamos hoje 93% dos advogados militantes, mas na maioria das vezes somos representados apenas por 7% desses grupos, desses 5 grupos: lobistas, empresários, famílias tradicionais. E você, advogado e advogada militante, precisa dar um grito, neste momento, um grito de liberdade. Votar em Luiz Pereira é votar no rompimento desse modelo, para que a advocacia seja verdadeiramente representada e a gente possa construir uma sociedade cada vez mais justa, democrática e honesta. É isso. Muito bem, doutor, e muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Obrigada, doutor. A Ronaldo e a Thaís, a oportunidade de estar falando para toda a nossa comunidade, como eu disse, para a Paraíba, para o Brasil e para o mundo. É isso. Muito bem, chegamos ao final e até o próximo Pimentel Cast. Até mais, gente. Tchau, tchau.